queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 12, Amai aos vossos inimigos. E hoje a gente vai estudar o item 9, que é a vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sob os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a esta fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele que chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo, sem desconfiança, e espera um momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia. E suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue se apresenta nos lugares onde o seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que se pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita possa, jamais no futuro, ceder ao impulso da vingança, de outro modo, senão para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. E para nos auxiliar nesse estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos amigos e facilitadores, a Kelly Nascimento e o Luciano Coimbra. Um ótimo estudo para todos. Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. É com grande alegria que estamos aqui para mais um estudo. E
hoje a gente vai ler um pedacinho do Evangelho, né? E é com grande gratidão que a gente está aqui. Eu sempre falo que nós somos os primeiros a sermos beneficiados, né, Luciano? Com a leitura e com os estudos. E, em segundo lugar, a gente tenta, né, passar para vocês o pouquinho que a gente já entendeu. Então, hoje, estou aqui com o Luciano e ele vai começar com a sua explicação aí a respeito da leitura. Depois a gente volta. Obrigado, Kelly. Boa noite, pessoal. Aproveito também para saudar os nossos amigos internautas. Agradeço a casa pela oportunidade, né, de estarmos aqui mais uma vez, podendo estudar esse evangelho maravilhoso. Agradeço também a Kelly por dividir a mesa com a gente hoje. O estudo de hoje, ele, por mais que tenha sido escrito há muito tempo, ele ainda está muito forte nos nossos dias, porque, como o próprio estudo disse, conseguir se livrar do sentimento de vingança é tão difícil que ele foi classificado como o último sentimento restante da era bárbara, né? Se a gente pegar esse trecho e voltar lá no período bárbaro, a gente encontra as primeiras menções de uma lei que foi chamada de Lei de Talião. E era mais ou menos assim: olho por olho, dente por dente. Isso é de extrema crueldade. Mas, na época, foi a única forma que eles encontraram para tentar dominar toda a falta de controle, toda injustiça que tinha na época. Porque hoje nós temos policiais, hoje nós temos a justiça, né? E por mais que, quando a gente comete um crime, demore para ser julgado, às vezes demore para ser condenado, e a gente não vai entrar no mérito da justiça brasileira, se é boa, se não é. A questão é, hoje a gente tem órgãos que se preocupam com isso, e lá atrás não existia. Então, a forma que eles encontraram de tentar intimidar as pessoas é: o que você fizer será feito com você. Se você decepar uma mão, a sua será decepada. À época, isso gerou um resultado positivo, porque uma grande parte da população entendeu que, se eu faço, fazem comigo. Então, conseguiram controlar. Só que essa cultura, olho por olho, dente por dente, ela se perpetuou. E a sensação que a gente tem é que isso está inato na gente, né? Está lá dentro e que é instintivo. A lei da sobrevivência nos diz que a gente deve, sim, nos defender de qualquer ameaça. Mas a defesa não significa a vingança. Hoje, nós não temos mais uma lei que diz isso. O problema é que, às vezes, nós sentimos isso. O sentimento de vingança, na maioria das vezes, ele brota em duas situações. Quando a pessoa nos ofende, ou quando nós achamos que somos superiores a uma pessoa que praticou algum ato em relação à nossa pessoa. Ou seja, isso é impraticável, isso é inaceitável que aquela pessoa faça comigo. Então, eu vou mostrar para ela como é que funciona. Esse é o sentimento de vingança e é um dos piores que a pessoa pode sentir. Porque a vingança, ela corrói a pessoa por dentro, desde
momento que a pessoa começa a pensar na vingança. Vamos dar um exemplo prático. Imagine, por exemplo, que uma pessoa, você fez um negócio com uma pessoa e a pessoa não te pagou. Aí você vai querer se vingar daquela pessoa. Vou mostrar para aquela pessoa como que dá prejuízo nas outras. E a partir daquele momento que você começa a arquitetar um plano, que você começa a pensar na forma de vingar daquela pessoa, você começa a vibrar negativamente. E quanto mais a gente pensa, pior fica, porque a gente começa a falar assim, tá pouco. Vou pensar numa coisa mais... Eu quero que ela sinta na pele o que ela fez comigo. Às vezes, a pessoa já até esqueceu. E aquilo está por dentro da gente, corroendo, corroendo, corroendo. Até que a gente consiga superar, podem ir dias, podem ir meses, anos. Dependendo da evolução da pessoa, ela não esquece. Carrega com ela a vida toda. E ela não coloca a vingança em prática, às vezes porque ela não encontra a outra pessoa. Existem relatos científicos que pessoas perdem a imunidade, se adoecem com facilidade, porque precisam nutrir um sentimento de vingança. Ela não pode esquecer o rosto da pessoa, porque ela precisa se vingar. E uma coisa que às vezes a gente não pensa é que, será que se eu me vingar, eu vou ter alguma coisa de volta? Será que o que a pessoa me fez, ela será desfeito? O prejuízo que ela me deu vai ser quitado? Sempre a gente busca uma satisfação de sentimento e não uma satisfação, né, um pagamento do que foi feito. Como o texto bem disse, antes a pessoa chegar na cara da outra e esbravejar e colocar para fora, porque talvez a pessoa perceba até a intensidade do mal que a outra sentiu, o que às vezes ela também não sabe. Então, quando a gente se depara com uma sensação de desejo de vingança, o ideal seria que a gente conseguisse deixar que o próprio curso, né, a própria evolução da pessoa vai mostrar para ela que aquilo não é uma coisa que deve ser feita. Mas para a gente o interessante é a gente promover a vingança. Como é que é esse sentimento? Vamos imaginar o seguinte: quando a gente está num ambiente que tem crianças e a gente faz alguma coisa do tipo, está na hora de ir embora, e que a gente irrita as crianças, as que ficam mais nervosas, às vezes, fazem coisas com a gente, tentando nos agredir, porque elas se sentiram ameaçadas. Algumas fazem gesto, né? Põem a língua para fora. É uma tentativa de falar assim, olha, você fez uma coisa que eu não gostei. E a gente consegue perceber nesse gesto que é uma tentativa de ofensa, mas a gente consegue passar por cima, porque a gente vê que é só uma criança.
E, na verdade, somos todos crianças, se a gente olhar pelo tanto que a gente ainda precisa evoluir. Só que a gente não consegue enxergar isso. A gente não consegue enxergar que nós precisamos evoluir. E o desejo de vingança só deixa a gente fixo, deixa a gente preso. Existe uma história de 2 irmãos, um com deficiência mental, que eram filhos de um casal muito rico. E, como todo mundo desencarna, chegou a hora deles partirem. Os pais deixaram todos os bens para os 2, que foi dividido meio a meio. O irmão que não tinha a deficiência pensou: o que ele vai fazer com tanto dinheiro? É injusto. Ele não vai poder usufruir. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou matar ele e vou ficar com tudo para mim. Ele já é doente. Ninguém vai sentir falta. E assim o fez. Tirou a vida do irmão para ficar com toda a riqueza. Durante um período que ele ainda estava encarnado, ele realmente desfrutou de toda aquela riqueza. Só que a própria vida desregrada que aquela riqueza proporcionou para ele fez com que ele também desencarnasse mais cedo. Quando ele foi passado, que ele chegou no mundo espiritual, ele foi recebido pelo irmão. Aí vem o choque. Porque a ficha caiu, E agora? O irmão o abraçou e falou: olha, eu espero que você se recupere logo, porque eu sofria e você me libertou. Eu vou seguir o meu caminho. E eu desejo que você consiga seguir o seu um dia. E por que ele falou aquilo? Porque ele sabia que o irmão dele teria que reparar tudo que foi feito. O filho que tinha a deficiência mental, ele o tinha em reparação de erros de vidas passadas, que ele conseguiu fazer essa reparação nessa vida que o irmão tirou. Lá no mundo espiritual, ele não tinha deficiência. Só que ele sabia que o irmão tinha contraído dívidas maiores que as dele. Ele, por sua vez, desejou vingança, mesmo no plano espiritual. Por quê? Porque ele viu que mais uma vez o irmão se deu bem e ele não. Só que, a partir daquele momento, eles já não estariam mais juntos, porque o irmão seguiu e ele ficou. E sempre que a gente planeja uma vingança e que executa uma vingança, a gente fica. É necessário que aprendamos a esquecer a vingança. A vingança não nos traz nada de bom, ela só nos atrasa no nosso processo de evolução. E todas as vezes que a gente faz alguma coisa de ruim, acontece alguma coisa de ruim com a gente. É simples. É a lei do retorno. Eu não digo que é fácil. E o mais difícil é, além de não vingar, é perdoar. Então,
esse capítulo que a gente está estudando agora, seria necessário a gente refazer esse estudo várias e várias e várias vezes, até que a gente conseguisse ver a fundo a mensagem que Cristo nos passou várias e várias vezes, por todas as vezes que Ele citou por parábolas, que a gente não deve vingar. Quem não se lembra da passagem, né? Se alguém lhe ofender a face, ofereça a outra. Não é mais fácil, se alguém bater na gente, a gente já avançar na pessoa? Te mostrar como é que bate. Né? E tem outra. E quando a pessoa não nos ofende, mas ofende quem a gente ama, uma criança, um idoso, esse é o nosso desafio. Conseguir entender que quem o fez é como uma criança. Independente do motivo, independente da circunstância. Se a pessoa, no momento, fazia uso de droga, entorpecente, independente. O desafio é não vingar e procurar perdoar aquela pessoa. Eu espero ter sido claro. Pode complementar, fique à vontade. É interessante, né, Luciano, essa questão dessa leitura, falando sobre a vingança, ao mesmo tempo nos chamando a atenção para o perdão, né? Daí a gente, até assim, cada vez que a gente lê um pouquinho do Evangelho, a gente ganha uns puxões de orelha, né? Porque, apesar, né, do tempo que ele foi escrito e tudo mais, como o Luciano falou, para a gente é totalmente atual. Por quê? Nós estamos nesse processo ainda, né? A evolução, a gente está aqui para evoluir, mas a nossa evolução, ela não é como se fosse como se fosse um pulo, né? Assim, um ápice, assim, puf. Não. É de degrau em degrau que a gente vai começando a entender as coisas. Primeiro, a gente, às vezes, entende mais na parte intelectual, de, às vezes, pegar um livro, estudar, né, Luciano? Entender um pouco mais, tentar entender um pouco mais o que acontece com a gente também, esses sentimentos, né? Porque, muitas vezes, nós, por estarmos ainda muito ligados ao nosso instinto, vamos falar assim, o nosso instinto animal mesmo, nós sentimos, sim. Né? Até na leitura aqui, tem umas partes que ele fala assim, que o espírita quase que está proibido de sentir isso. Né? Mas, assim, não tanto nesse sentido, né? Porque as palavras aqui, às vezes, são assim, tão claras para a gente. Né? Às vezes a gente fala assim, não, é difícil o entendimento, mas lê 2, 3 vezes para ver o tanto que fica claro para a gente, né? Essa questão do puxão de orelha. Então, quando diz assim, você fala que você é um espírita, mas você ainda vinga. Você fala que você é uma boa pessoa, mas você ainda não consegue fazer. É errado? Não é errado nem certo. O bom seria que a gente já não fizesse. Mas nós sabemos o tanto que, às vezes, a gente está atrasado ainda. E nós sentimos, sim, vários sentimentos. E quando a gente sente e camufla, fica pior. Né? Não que a gente vá sentir e vai fazer o que a gente tem vontade, pronto, e como se diz, empinar a carroça. Não, não é isso. Mas a gente tentar entender quais os nossos sentimentos. Espera aí, o que eu senti naquela hora? Foi ódio? Foi vingança? É até bom a gente saber diferenciar, porque é muito misturado. Pensam, para vocês verem, um dia aqui no planeta Terra, né? O tanto de sentimento que a gente tem misturado. Uma hora você se sente acolhido, na mesma hora você se sente rejeitado, uma hora você pensa uma coisa, na outra você não acho que não é nada disso que eu pensei.
E a gente tem esses sentimentos. E é muito sentimento, muita coisa envolvida, né? Então, por isso que às vezes é tão difícil da gente entender a gente mesmo. Mas, primeira coisa, a gente tentar tirar esse sentimento, às vezes, de culpa que a gente geralmente carrega conosco, né? Nesse momento, por exemplo, podem ter pessoas, sim, que eu ainda não consegui perdoar. Ah, mas então eu não sirvo para ser um espírita. Não, também não é assim. Né? Se você já conseguiu perdoar, beleza, ótimo. Mas nós sabemos que não é tão simples assim, o perdão. O perdão é um dos sentimentos mais difíceis. Eu falo assim, na minha opinião. É um dos sentimentos mais difíceis de se trabalhar e de se fazer, trabalhar mesmo isso, se fazer real mesmo. Porque a gente, às vezes, fala assim, vamos esquecer, vamos esquecer, bola para frente, passar uma borracha em cima disso. Mas será que perdoou? Porque quando a gente passa uma borracha em alguma coisa que você escreveu, fica a marca. A gente consegue até ler o que está embaixo, quando a gente apaga. Não é? Quando a gente está na escola escrevendo de lápis, a gente não apaga, dá até para saber direitinho qual que era a palavra que estava embaixo. Principalmente se a gente escrever forte. De lápis forte. Dá para a gente saber. Então, o que acontece? Não adianta o esquecimento. Porque a gente não esquece, gente. A não ser que a gente esteja no processo de alguma coisa a mais de cérebro para a gente poder não esquecer, para a gente poder esquecer uma coisa que foi tão marcante. É muito difícil. O esquecer, a gente não esquece. Mas vamos pensar o seguinte: quando vamos pensar, eu estou no processo de vingança, aí já passei por isso, não quero vingar mais e tal, ficou o sentimento de mágoa. Vamos falar assim, evoluiu um pouquinho, ficou o sentimento de mágoa. Vou vingar mais não, mas ficou um sentimento de mágoa e de não perdão, né? E daí a gente para e pensa, espera aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Que energia que é essa? Que toda vez que eu acordo pela manhã, eu lembro daquele sentimento. Então, eu tenho duas maneiras de me ligar às pessoas. Vamos falar assim, aos espíritos, tanto encarnados como não encarnados. Espírito nós, junto com os desencarnados. Duas maneiras. Uma é pelo amor e outra é pelo ódio, pela dor. Só que quando a gente se une pela dor, como a própria palavra diz, é muito doloroso. Porque você não esquece. Você não esquece. Você está o tempo inteiro pensando naquilo. Sabe por quê? Porque a consciência da gente cobra também. É uma coisa que não foi resolvida. Né? Então, às vezes, a gente carrega aquele peso por anos e anos, reencarnações e reencarnações, carregando aquele peso. E a gente não consegue se livrar dele. Ah, mas é tão fácil, aí perdoa e pronto. Não, não é fácil. Mas vamos pensar o seguinte, vamos supor que a gente já evoluiu mais um pouquinho, né? Então, não vinga mais, mas ficou o ódio, ficou a mágoa, ficou o rancor, mas eu não quero vingar mais, não. Passou. Daí, como a gente não esquece, para a gente saber se a gente já começou a dar pelo menos o primeiro passo em relação à resolução desses perdões, né? Quando você lembra daquela pessoa ou daquele acontecimento sem aquele mesmo sentimento, é sinal que você está conseguindo alguma coisa. Então, olha como que a energia da gente é tão grande, né? Porque às vezes você fala assim, não, mas eu não consigo chegar no Luciano e pedir perdão para ele. Vou falar assim, nossa, você me perdoa? Eu não tenho cara para isso. Às vezes nem precisa do pedido de perdão. Porque, na verdade, em primeiro lugar, você tem que perdoar você mesmo. Em segundo lugar, a questão do perdão
Se você já consegue, por exemplo, se eu consigo, por exemplo, já não sentir ódio dele e já conseguir romper a algema, porque é uma algema, né, gente? A gente fica realmente algemado, aquela pessoa, pelo ódio, pela raiva. Se eu consigo, em algum momento, quebrar essa algema, eu não preciso nem pedir perdão. Porque a nossa energia, as nossas preces, que também são muito importantes nesse momento, em relação a essa pessoa, já alcançou e já fez tudo. Sabe? Quando você pensa assim, você para um dia e pensa assim, engraçado, não sinto mais aquilo. Passou. Parece um passe de mágica. Mas não é mágica. É questão de energia mesmo. Né? Quando a gente para e pensa assim, não, espera aí, eu não posso ficar sentindo isso mais. Isso está me prejudicando, está me atrapalhando. Porque a gente acaba levando para dentro de casa, a gente acaba levando para o nosso trabalho, né? A gente leva para todas as áreas da nossa vida. Aquilo que a gente não consegue resolver. Então, quando eu paro e penso assim, não, espera aí. E a prece? Gente, a prece, a gente esquece, né? O tanto que a gente consegue as coisas pela prece, principalmente essas coisas importantes, né? Quando a gente deixa um pouquinho a parte material de pedir isso, pedir aquilo, que ainda é nosso também, né? Normal, nosso. A gente pede isso, pede aquilo. Ah, meu Deus, me ajuda a conseguir isso. E a gente vai para um lado mais sentimento, mas a gente consegue. Não tem por que não conseguir. Só que, às vezes, a gente esquece, né? A gente esquece que a gente pode parar para fazer uma prece. A gente esquece que nós temos um universo nos assistindo. A gente esquece disso, né? Pelos nossos olhos materiais aqui da Terra, a gente acha que o que a gente vê é o que existe, pronto. E a gente esquece. Ah, mas e a gente não é espírita? Mas mesmo assim a gente esquece. Tem diferença nenhuma, gente. Aquele que é espírita, né? Somos todos, nós estamos todos num processo só. Às vezes a diferença maior pode ser, às vezes, o entendimento. Porque, graças à nossa doutrina espírita, que eu falo assim, ou doutrina consoladora, viu? Porque não tem mistério, gente. Vocês podem procurar tudo que vocês quiserem de pergunta. No entanto, a gente tem aqui pergunta e resposta, não que a gente saiba de tudo. Pelo contrário, nós estamos aprendendo também. Mas nós temos resposta para tudo nesse mundo. Apesar que algumas coisas também, né, não nos são reveladas para nosso próprio resguardo, né? Nossa própria integridade. Nem tudo é de bom grado a gente saber. Mas nós temos muitas respostas. Nós encontramos muitas respostas na doutrina espírita, sabe? Muitas. Então, assim, é uma coisa que nos consola. A gente pensar que nós não estamos sozinhos. Em momento algum a gente está sozinho. Nós estamos sendo sempre acompanhados. O problema é que, às vezes, nós não estamos com as portas abertas para receber essas ajudas. Né? E, às vezes, a gente é até sacudido mesmo, assim, para a gente poder enxergar. Falar, oi, você está no caminho errado, presta atenção, acorda, olha para trás para ver o que você está fazendo. Nós somos tão ansiosos, a gente vive momentos, às vezes, assim, fases de querer tudo tão rápido, tão instantâneo, né? Agora, com as redes sociais ainda mais, cada vez mais se aflora mais e se inventa mais. Então, a gente quer tudo para ontem. E isso, às vezes, isso não é ruim, não. Né? Tudo que chega para a gente é para nos favorecer. Nós é que, às vezes, usamos de maneira errada. Né? Eu passo uma mensagem para o Luciano, eu quero que ele responda no mesmo minuto. Se passar 1 minuto, aí eu já coloco aquele monte de porquê lá. Por que ele não respondeu? Né? Então, nós somos muito imediatistas.
E isso nos atrapalha muito, porque nós não paramos para pensar, nós não temos paciência de esperar as coisas acontecerem, sabe? Porque em muitos desafios nossos também, às vezes a gente não vai conseguir resolver naquele momento mesmo, não. Muitas coisas se resolvem até por si só. Sabe aquele dia, às vezes, que a gente dorme com aquele problemão na nossa cabeça? E aí você dorme no outro dia, assim, na hora que você está ali tomando seu café, você pensa assim, não, mas por que eu não pensei naquele negócio? Por que eu não pensei nisso antes? É o próprio universo conspirando a nosso favor, sabe, gente? Às vezes a gente acha, a impressão que dá para a gente, às vezes, é que conspira é contra, mas não é. O universo conspira a nosso favor. Nós é que, às vezes, fazemos um negócio errado e não conseguimos enxergar, vamos passando por cima das coisas, de todo mundo, mas ele conspira a nosso favor. Prestem atenção. Quando a gente está no caminho certo, no caminho da tranquilidade, quando a gente busca ajuda, quando a gente busca conhecimento, busca entender as coisas, tem curiosidade de entender as coisas que são do nosso espírito, não tem como dar errado. Nós temos ajudas, e muitas, que nos ajudam mesmo a ir para frente. Mas nós temos que aceitar, nós temos que estar abertos a isso, senão a gente não consegue. Então, gente, da minha parte, eu vou encerrar a minha fala. E o nosso estudo de hoje foi muito grandioso. Eu agradeço a todos, agradeço ao Luciano também. E eu deixo agora o Luciano encerrar com suas palavras aí, nossa, para nos ajudar mais um pouquinho. Obrigado, Kelly. Durante a explicação da Kelly, eu lembrei de algumas coisas que eu gostaria de pontuar rapidinho, que eu acho que vai complementar muito bem os nossos estudos de hoje. A Kelly bem disse sobre a nossa ansiedade de querer responder na hora, de resolver tudo na hora. E quando a gente se depara com uma situação de vingança, a gente acha que tem que resolver na hora, que tem, não é? E esse sentimento, ele fica tão cristalizado na gente que ele pode durar séculos. Nós temos aqui na casa um trabalho maravilhoso de acolhimento de irmãos desencarnados. E não raro, muitos são amparados querendo vingança. E, às vezes, eles nem sabem que já desencarnaram. A vingança é tão latente, é tão forte, que é a única coisa que eles querem. Enquanto eles não conseguirem a vingança, eles esquecem do mundo ao seu redor. E, assim, a gente sabe que a diferença do espírito para a gente é que nós, encarnados, somos limitados à carne. Mas, como espíritos desencarnados, nós temos uma sensação maior, principalmente dos sentidos. E a vingança consegue inibir todos esses sentidos. Quantas vezes a gente pensa assim, nossa, hoje o meu dia está daquele jeito, hoje está dando tudo errado. Pode ser influência de alguns irmãos que desejam vingança, porque eles perseguem os espíritos que eles desejam vingança, mesmo encarnados. E é muito fácil da gente perceber isso, até porque nós somos influenciados por eles todos os dias. Mas o que eu queria falar é assim, nem sempre nós temos irmãos que desejam vingança
conosco por coisas ruins que fazemos. Tenho amigos aqui da casa que, em estudos anteriores, relataram que uma médica fazia ainda os seus primeiros anos de residência. Ela acordava à noite ouvindo a voz dos pacientes, pedindo ajuda. E ela chegava lá no quarto do paciente e ele tinha desencarnado. Ela procurou ajuda na casa espírita. Falou, olha, está acontecendo isso. Será que eu estou ficando doida? Não. Você está sendo um instrumento de pedido de socorro. Pode ser que eles, enquanto encarnados, sabiam que você era o canal e agora eles procuram por você. E numa dessa situação, ela num plantão, ela foi socorrer uma pessoa que tinha tentado suicídio. E conseguiu salvar a vida daquela pessoa. E ela ficou feliz, porque conseguiu restabelecer a vida daquela pessoa que teria ingerido uma dose altíssima de remédio e ficou em coma por dias e dias. Só que aquela pessoa que tentou suicídio, ela fez aquilo sob influência. E o espírito obsessor que estava fazendo com que ela tentasse suicídio tornou-se um inimigo da médica. Por quê? Porque ela cortou, né? Ela atrapalhou os planos desse espírito obsessor. Na cabeça dele passava o seguinte: eu vou te mostrar o que é atrapalhar o plano dos outros. Porque eu estou há séculos tentando fazer com que essa pessoa acabe com a própria vida, e agora que eu estava quase conseguindo, você vai e ajuda. Agora você vai pagar por isso. Ou seja, ela não fez nada de ruim e acabou ganhando um inimigo que desejou para ela vingança. Como é que a gente pode resolver isso? Como é que eu posso me livrar, né, desses espíritos que desejam vingança para a gente, sendo que, primeiro, a gente não sabe o que fez, se é que foi uma situação como essa. Ou, se foi numa vida passada, menos ainda, né? Porque Deus nos dá de presente o esquecimento das vidas anteriores. A única forma é orar por eles. Quando a gente faz orações, quando a gente faz o culto no lar, que a gente pega um trecho do Evangelho e faz uma leitura, nós não estamos lendo só para nós. Esse estudo de hoje, nós estamos aqui, vários encarnados e centenas de desencarnados. E tudo que a gente está falando hoje, que bom que seja proveitoso, será também para os desencarnados. Por isso, quando a gente leva o Evangelho adiante, quando a gente estuda, quando a gente passa para as outras pessoas, não é só para os encarnados que a gente está passando, para os desencarnados também. E vai que durante um estudo desse, um obsessor que deseja uma vingança contra a gente, pensa assim, poxa vida, até quando eu vou ficar nessa? Pode ser que ele sinta que aquilo não vai levar a nada, e mesmo sem a gente pedir perdão, ele acaba nos perdoando. Por outro lado, quando a gente nutre aquela sensação de vingança, do tipo, um dia eu te mato,
É como se eu gritasse para o universo assim, olha, eu sou um assassino em potencial. E todos os assassinos falam, opa, eu também sou. Então, nós vamos formar uma comunidade. E eu vou atrair para perto de mim quem também deseja tirar a vida do outro. Isso é o vibrar negativo. Agora, quando eu falo, meu Pai, nos ilumine, dê muita força, muita sabedoria para esse irmão, porque ele precisa. Aí nós atraímos quem deseja iluminar os outros. E a matemática é simples, né? Nós só vamos expulsar de perto da gente os trevosos se charmarmos os iluminados. Né? E para isso, basta que a gente ore e mantenha as vibrações elevadas, né? E sempre pensamento positivo. Pensamento positivo e sentimento positivo. Pessoal, nosso estudo, infelizmente, acabou. Desejo a todos uma ótima noite. E eu gostaria que permanecessem nos seus lugares, né? Nós teremos agora o passe. Desejo aos nossos amigos internautas também uma ótima noite, um bom estudo a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.